Olá, galera da terceira série. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de Química 2, da apostila 2 de vocês, com o capítulo 6, que tem como tema estequiometria comum. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sara, da disciplina de Química, né? E eu sou professora das unidades do Força Máxima de São Gonçalo e Laranjeiras, beleza? Então, agora que estamos já formalmente apresentados, vamos dar início então ao tema da nossa aula de hoje, que é o capítulo 6, estequiometria comum. Bem, então, vamos começar falando sobre quais são as regras fundamentais do cálculo estequiométrico. Então, gente, o cálculo estequiométrico, a estequiometria comum, elas são problemas matemáticos, certo? Você tem uma situação problema e em cima daquela situação problema você tem que encontrar uma solução, você tem que encontrar uma resposta. Então, o cálculo estequiométrico, apesar de ser um conteúdo de química, ele é muito parecido com a matemática, com o que vocês estão acostumados a fazer em matemática. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber escrever a equação química envolvida no problema. Então, às vezes, o problema já vai te dar a equação química, às vezes não. Então, é importante vocês saberem escrever a equação química envolvida no problema. Das duas, uma. Ou ele vai te dar quem são os reagentes e os produtos envolvidos na reação e você só vai precisar montar a equação. Ou eles vão te dizer os reagentes. E aí, a partir dos reagentes, vocês vão ter que fazer uma previsão de quem são os produtos. Normalmente, isso vai acontecer em que situação? Isso vai acontecer em reações de combustão e reações de neutralização, ou seja, reações ácido-base. Por quê? São reações que vocês já conhecem os produtos. Reações de combustão, vocês já sabem que é combustível mais oxigênio dando CO2 e água, certo? E reações de neutralização, vocês já sabem também, que é ácido e base dando sal e água. Então, normalmente, vocês vão precisar montar a equação para esses tipos de reações que já são conhecidas. A segunda etapa, então, para resolver um cálculo estequiométrico é saber balancear a equação química. Isso é uma etapa muito importante, é uma parte, né, muito importante da resolução de cálculo estequiométrico. A gente vai fazer uma pequena revisão, apesar de já ser uma matéria que vocês já conhecem, mas a gente vai fazer uma revisão porque realmente é uma parte muito importante do cálculo estequiométrico. O terceiro passo é estabelecer a regra de 3 entre o que é dado e o que é pedido no problema. Isso é uma outra etapa primordial do cálculo estequiométrico. É a partir dessa regra de 3 que a gente vai obter o resultado do problema. A gente vai ver isso, né, com os exemplos que a gente vai fazer aqui na aula. E a quarta e última etapa é, se necessário, transformar números de mols em outras grandezas, como massa, volume, número de moléculas, etc. Por quê, gente? Na equação química, a gente tem relações o quê? A gente tem relações entre números de mols. A gente vai ver isso mais para frente, né, com os exemplos. Mas na equação química, que é o que vocês vão ter de informação, a gente tem relações entre número de mols. Mas a gente é capaz de transformar essas relações de número de mols que a gente vai obter a partir da equação para relações de massa, relações de volume, relações de número de moléculas. A gente vai fazer uma breve revisão sobre isso também, sobre essas transformações, mas já é um tema também conhecido por vocês. Então, vamos lá. Balanceamento de equações químicas. Então, para a gente poder fazer o balanceamento de equações químicas, a gente usa a regra do macho. O que é a regra do macho, gente? É a regra da ordem que vocês vão fazer o balanceamento. Então, na hora de fazer o balanceamento de uma reação química, primeiro a gente começa pelos metais, certo? Depois, a gente faz o balanceamento dos ametais. Em seguida, a gente faz o balanceamento do carbono. Depois do carbono, a gente balanceia o hidrogênio. E, por último, a gente faz o balanceamento do oxigênio. Então, seguindo essa ordem da regra do macho, a gente consegue balancear qualquer reação química. É óbvio que a gente está falando aqui de reações químicas mais simples,
Porque, por exemplo, reações químicas de oxirredução, que vocês vão ver mais para frente, elas já vão exigir um outro tipo de procedimento para balancear. Mas para as reações químicas que a gente vai estudar aqui, em cálculo estequiométrico, a regra do macho é a que é aplicada. Então, a gente começa balanceando os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Vamos fazer alguns exemplos, então, só de balanceamento de equações químicas para a gente relembrar? Então, eu peguei essa questão aqui da UEPA, adaptada, né? Eu adaptei a questão, e a questão diz o seguinte: balanceie a seguinte equação química. Ele dá aí, ó, magnésio mais ácido clorídrico, dando cloreto de magnésio mais hidrogênio. Então, como que a gente faz o balanceamento dessa equação química, gente? Ó, lembra que eu falei da regrinha do macho? Ó, primeiro os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos usar essa ordem para fazer o balanceamento dessa equação química. Então, vamos balancear os metais primeiro. Quem é o metal da nossa equação química? É o magnésio, certo? Então, vamos balancear o magnésio. Ó. O magnésio ele já possui 1 mol de magnésio nos reagentes. Ó. Sempre que não tiver o numerozinho aqui na frente, é porque é 1, certo? Então, a gente já tem 1 mol de magnésio antes, ou seja, 1 mol de magnésio nos reagentes. E também já temos 1 mol de magnésio nos produtos, certo? Então, o magnésio a gente não precisa balancear, certo? Ele já está balanceado. Agora, vamos balancear os ametais. Quem é que é o nosso ametal fora carbono, hidrogênio e oxigênio? É o cloro, né? Então, porque apesar do carbono, hidrogênio e oxigênio serem ametais também, a gente balanceia eles depois. Então, a gente vai balancear o cloro agora. O cloro, se vocês observarem, ó, o cloro, ele tem 1 mol de cloro nos reagentes, ó, aqui só tem 1, mas ele tem 2 mols de cloro dos produtos, porque é Cl2, certo? Aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso multiplicar esse composto todo aqui, o HCl, por algum valor que iguale o número de cloros que tem nos produtos e o número de cloro que tem nos reagentes. Qual o valor que eu vou conseguir multiplicar pelo HCl para igualar a quantidade de cloro dos dois lados? Eu vou multiplicar por 2, certo? Porque aqui, ó, 2 vezes Cl, né, vai ficar 2Cl. E aqui eu já tenho Cl2, então fica 2 cloros de cada lado. E aí eu balanceio, então, a equação. Agora a gente vai para o carbono. Tem carbono na nossa equação? Não. Então, eu não vou balancear o carbono. Não tem carbono. Hidrogênio. Ó, não tem carbono. Hidrogênio agora. O hidrogênio, vamos observar, ó. O hidrogênio, depois do balanceamento, o que aconteceu com o hidrogênio? Ó, aqui o 2 está multiplicando o hidrogênio também. Está multiplicando o cloro e está multiplicando o hidrogênio. Então, antes, ou seja, nos reagentes, eu tenho o quê? Eu tenho 2 mols de hidrogênio. E depois, ou seja, nos produtos, eu também tenho 2 mols de hidrogênio, porque é H2, certo? Então, depois do balanceamento do cloro, o hidrogênio já possui 2 mols no reagente e 2 mols no produto. Então, ele também está balanceado. Logo, balanceamento do oxigênio não tem. Então, a nossa equação balanceada fica Mg mais 2HCl, dando MgCl2 mais H2, certo? Uma pequena revisão de balanceamento de equações químicas para a gente poder utilizar, né, esses conceitos na parte de cálculo estequiométrico. Agora vamos revisar transformação do número de mols em outras grandezas. Então, para a gente poder fazer a transformação de número de mols, né, que é a relação que a gente vai ter da equação química, para outras grandezas, como massa, volume, número de moléculas, a gente precisa de uma relação fundamental, que é essa relação fundamental aqui, ó. 1 mol de espécies, ou seja, 1 mol de átomos, 1 mol de íons, 1 mol de moléculas, vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 espécies. Então, com essa relação aqui, eu consigo converter mol em número de espécies, beleza? E isso também é igual à massa molar da espécie. Então, sabendo a massa molar e o mol, eu consigo converter, então, mol em massa, certo? E que também é igual a 22,4 litros da espécie, nas CNTPs, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, gente, com essa relação aqui, ó, eu consigo transformar mol em número de espécies
consigo transformar mol em massa e consigo transformar mol em volume, certo? Ali, ó, quantidade em mol, quantidade em número de espécies, né? Quantidade em massa e quantidade em volume. Então, percebam que com essa relação fundamental, eu sou capaz de transformar o mol em qualquer uma dessas grandezas daqui, certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Deixei aqui em cima a relação fundamental para vocês não esquecerem. E a gente vai fazer alguns exemplos de transformação. Então, vamos lá, ó. Letra A. Calcule quantos mols de moléculas há em 36 gramas de água. Então, como que a gente faz esse problema? Ó, eu vou ter que usar a relação fundamental que relaciona mol com massa. Por quê? Ele me pergunta quantidade em mols e me dá quantidade em massa. Então, se ele me pergunta mol e me dá um valor em massa, a relação que eu vou ter que usar é essa aqui, ó, de 1 mol de espécies igual a massa molar da espécie. Então, vai ficar, ó, transformação da massa em quantidade de mols. Eu sei que 1 mol de água é igual a 18 gramas, que é a massa molar da água, certo? Então, eu estou usando essa relação aqui, ó, 1 mol de espécie igual a massa molar da espécie. Então, 1 mol de água é igual a 18 gramas, que é a massa molar da água. E x mols de água, que é o que eu quero saber, é igual a 36 gramas, que foi o valor dado na questão. Aí agora é só fazer a multiplicação cruzada, né, gente? É só fazer aqui, ó, 18x, porque esse x vai multiplicar o 18 aqui cruzado, igual a 36, porque o 36 vai multiplicar o 1, certo? Então vai ficar 18x igual a 36, x é igual a 36 dividido por 18, que é igual a 2 mols de água, certo? Então, consegui converter 36 gramas de água em mol, que é igual a 2 mols de água. Letra B. Calcule quantas moléculas existem em 44,8 litros de água nas CNTP. Então, ele está perguntando, ó, número de moléculas e te deu volume. Então, ele está usando essa relação aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 espécies é igual a 22,4 litros dessa espécie. Então, como que a gente faz essa questão? Ó, eu preciso fazer uma transformação de volume para número de moléculas. Então, vai ficar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água igual a 22,4 litros de água, que é a relação fundamental. E aí, ele perguntou moléculas e te deu litro. Então, x moléculas de água está para 44,8 litros de água, certo? Agora, de novo, só fazer a multiplicação cruzada. Ó. 22,4 vezes x vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 44,8. Então, ficou desse jeito aqui, certo? Vou passar o 22,4 para cá dividindo. E aí vai ficar x é igual a 44,8 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 22,4. O que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou dividir o 44,8 pelo 22,4, porque eu já sei que essa divisão aqui dá 2, certo? Então, eu vou dividir esses dois, ó. Vou dividir. E vai ficar 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Aí, agora é só multiplicar aqui o 2 pelo 6, certo? E aí eu vou encontrar 12 vezes 10 a 23. Para poder transformar esse número aqui em notação científica, o que eu faço? Eu vou ter que diminuir aqui uma casa, né? A vírgula está aqui, eu vou ter que andar com a vírgula diminuindo uma casa, para ela ficar aqui, ó, entre 1 e o 2. Se eu estou andando com a vírgula aqui, uma casa diminuindo, então o expoente tem que andar uma casa aumentando, correto? Então vai ficar 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de água. Essa é a nossa resposta, certo? Então, muito simples. A gente só precisa conhecer a relação fundamental para conseguir fazer esse tipo de problema, ok? Muito bem. Agora vamos para o nosso cálculo estequiométrico, gente. Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer esse exemplo aqui? Exemplo. O hidreto de... primeiro, né, vamos fazer a relação de quantidade de matéria e mol. Então, a gente, quando começar a trabalhar cálculo estequiométrico, a gente vai separar os cálculos estequiométricos em algumas seções, em determinados tipos de problemas, certo? Nesse primeiro tipo de problema, a gente vai trabalhar com quantidade de matéria somente em mol.
Então, toda a quantidade de matéria que a gente vai estar trabalhando nesse problema vai estar em mol. Então, a gente não vai precisar fazer conversão de nada. Já vai estar tudo em mol. Eu te dou mol e quero a resposta em mol. Então, eu não preciso converter nada. Então, vamos para o nosso exemplo. Ó. O hidreto de sódio reage com água e forma hidrogênio segundo a reação. Aí, ele te deu a reação aqui. Ó. NaH, que é o hidreto de sódio, reage com a água, formando o hidróxido de sódio mais hidrogênio. Para obter 10 mols de moléculas de hidrogênio, são necessários quantos mols de água? Então, ele está relacionando ó, hidrogênio, ele te deu essa quantidade de hidrogênio e quer saber qual a quantidade de água que eu vou precisar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, lembrando da ordem das regrinhas para fazer cálculo estequiométrico. Primeira coisa é escrever a equação química envolvida no problema. Isso a questão já deu para a gente, então eu vou pular essa primeira etapa, vou para a segunda. Balancear a equação química. Então vamos ver se a equação está balanceada. Ó. Sódio, eu tenho 1 mol de sódio antes e 1 mol depois. Ó, eu tenho 1 mol de sódio antes, ou seja, nos reagentes, e tenho 1 mol de sódio depois, nos produtos. Então tá ok. Hidrogênio, eu tenho 3 mols, eu tenho 3 mols né, nos reagentes, eu tenho 1 mol aqui, 2 aqui, então eu tenho no total 3 mols de hidrogênio. E nos produtos eu tenho aqui 1 mol de hidrogênio com 2 mols de hidrogênio aqui, então eu também tenho 3 mols. Então o hidrogênio também está ok. E o oxigênio eu também tenho ó, 1 mol de oxigênio antes nos reagentes e 1 mol de oxigênio depois nos produtos, então ele também está balanceado. Logo, se sódio, hidrogênio e oxigênio estão balanceados, a equação já está balanceada. Então, eu não preciso modificar a equação, ela já está balanceada. Vamos para a próxima etapa. Estabelecer a regra de 3, né? É a próxima etapa. Quem que eu estou relacionando? Ele te deu uma certa quantidade de mols de hidrogênio e está te perguntando quantos mols de água são necessários para reagir com essa quantidade de hidrogênio. Então, ó, pela equação química, eu sei que 1 mol de hidrogênio está para 1 mol de água, certo? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 1 mol de hidrogênio está para 1 mol de água, beleza? E o que eu dei no problema? O que foi fornecido para a gente no problema? 10 mols de hidrogênio. Então, aqui vai ficar 10 mols de hidrogênio está para X mols de água, que é o que eu quero descobrir. Aí é só fazer a regrinha de 3, ó, x vezes 1 igual a 10 vezes 1. Então, x é igual a 10 mols de água. Como a relação entre eles é 1 para 1, se eu tenho 10 mols de hidrogênio, eu também vou ter 10 mols de água, certo? Então, aqui, ó, olha a importância da gente fazer o balanceamento corretamente. Se o balanceamento estivesse errado, ó, essa primeira relação que eu fiz aqui, que eu utilizei a equação química, estaria errada. Então, a minha regra de 3 estaria errada. Por isso é importante a gente sempre utilizar né, o balanceamento correto e saber fazer o balanceamento. Nesse tipo de problema, onde eu te dou a informação em mol e peço a resposta em mol, eu não preciso realizar nenhuma transformação, porque eu já tenho todas as informações em mol, certo? Vamos para o nosso segundo caso de cálculo estequiométrico. O segundo caso de cálculo estequiométrico é o da relação de quantidades de matéria, mol, com a massa. Então, agora, eu não estou mais relacionando só quantidades de mol. Eu estou relacionando agora mol com massa. Vamos ver o nosso exemplo. Ó. No motor de um carro a álcool, o vapor de combustível é misturado com o ar e se queima à custa de faísca elétrica, produzida pela vela no interior do cilindro. Qual é a quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol? Então, olha só. O primeiro passo para a gente resolver é cálculo estequiométrico, escrever a equação química envolvida no problema. Então, vamos lá. Que reação é essa aqui, gente? É uma reação de combustão. Está escrito no problema, ó, combustão. Então, é uma reação de combustão. Reação de combustão, vocês já sabem que é o quê? Combustível mais oxigênio, dando CO2 e água, certo? Quem é o nosso combustível? Nosso combustível é o etanol. O resto a gente já sabe, é só fazer etanol mais O2, dando CO2 e água. Vai ficar assim, ó. C2H6O, que é o etanol, mais O2, dando CO2 mais água. E aí, só para a gente relembrar aqui, o etanol ele é assim, né, gente? Ó,
é uma cadeia com 2 carbonos ligada a uma hidroxila, certo? Então, a gente tem aqui, ó, C2H6O, beleza? C2H6O mais O2 dando CO2 e água. Show! Então, essa é a nossa equação química do problema. Qual é o segundo passo agora, então? Balancear essa equação química. Então, agora eu já fiz a equação, preciso balancear ela. Então, a equação química é essa aqui. A gente já achou, mas ela não está balanceada. Eu preciso balancear. Então, vamos seguir a regrinha do macho. Não, eu tenho algum metal? Não. Então, não vou balancear metal. Tenho algum ametal fora carbono, hidrogênio e oxigênio? Não. Eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou usar primeiro o balanceamento de quem? Do carbono, né? Pela ordem do macho, primeiro é o carbono. Então, vamos lá. O carbono, ele tem 2 mols de carbono antes e 1 mol de carbono depois. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar o CO2 por algum valor que iguale essas duas quantidades de mols. Qual vai ser esse valor? 2, né? Porque aqui o 2 está multiplicando o carbono, está ficando o quê? 2 mols de carbono. E aqui eu tenho 2 mols de carbono. Beleza, então balanceei o carbono. Depois vem quem? Vem o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho aqui, ó, 6 mols de hidrogênio antes, ou seja, nos reagentes, e tenho 2 mols de hidrogênio depois. Então, agora eu preciso descobrir qual valor eu preciso multiplicar o H2 para poder ter 6 mols de hidrogênio desse lado, para poder ficar igual ao do outro lado. Quanto que eu preciso multiplicar? Gente, olha só. Eu já tenho 2 aqui. Então, eu preciso multiplicar essa molécula por um valor que, multiplicado por 2, seja igual a 6, para poder ficar igual o número de hidrogênios dos reagentes e dos produtos. Que número é esse? 3, certo? Por quê? 3 vezes 2 é 6. Então, eu fico com 6 hidrogênios nos produtos. E eu já tenho 6 hidrogênios nos reagentes. Aí, então, eu balanceio os dois. Beleza. Quem é o último agora, então? O oxigênio. O oxigênio, olha só. O oxigênio eu tenho 3 mols antes, porque eu tenho 2 mols aqui e 1 mol aqui, correto? E aqui eu tenho 4 mais 3. 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 mols. Depois, aqui nos produtos, eu tenho 3 mols antes. Então, agora eu preciso balancear quem? Eu preciso multiplicar esse O2, ó, por algum valor que dê o quê? Que dê 6. Por quê? Porque eu já tenho um aqui, certo? Se eu já tenho um aqui, esse O2, ele precisa ter 6 mols para poder somar com esse aqui e dar 7, e ficar igual do outro lado. Então, qual valor eu vou ter que multiplicar esse O2? Ó, se eu preciso de 7 mols de oxigênio desse lado aqui, eu já tenho 1 aqui. Então, eu preciso multiplicar o O2 por algum valor que, multiplicado com 2, dê 6, para poder eu igualar aqui 7 mols e aqui 7 mols. Qual o valor que, multiplicado por 2, vai dar 6? É o 3, né? Então, olha só. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Então, eu tenho 7 mols de oxigênio nos reagentes. E aqui eu já tinha 7 mols antes, que eu já tinha contado. Então, igualei a quantidade de oxigênios. Logo, a minha equação balanceada vai ser o quê? C2H6O mais 3O2, dando 2CO2 mais 3 de água. Beleza, gente? Então, balanceei a nossa equação. Agora, a gente vai fazer, então, a regra de 3, que é a próxima etapa do nosso trabalhinho aqui. Vamos fazer agora a regra de 3. Estabelecer a regra de 3 entre quem? Entre a água, que é quem ele está perguntando, e o etanol, que é quem ele te deu a informação. Então, a regra de 3 que eu preciso estabelecer vai ser entre o etanol, que foi dado na questão, e a água, que é o que está sendo pedido na questão. Então, vamos lá, vamos montar a primeira relação. Eu sei que 1 mol de etanol está para 3 mols de água, beleza? Essa relação eu encontro onde? Eu encontro aqui na minha equação química balanceada. Só que eu posso usar aqui em mol?
Vamos olhar, ó. O problema, ele quer a quantidade da água em mols. Então, a água está ok. Eu posso deixar em mols. Mas ele te deu a informação do etanol em gramas, em massa. Então, eu preciso converter aqui mol de etanol para massa, certo? A água eu posso deixar em mol porque a resposta ele quer em mol. Então, vamos converter, ó. Como é que eu faço para converter? Eu sei que eu preciso usar aquela relação fundamental, lembra? 1 mol de substância é igual à massa molar dela. Então, basta eu calcular a massa molar do etanol. A questão te deu como dado, ó, a massa do hidrogênio, a massa do carbono e a massa do oxigênio. Então, eu consigo, tendo essas informações, calcular a massa molar do etanol. É só fazer aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho? 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 16, que é a massa de um oxigênio. Aí eu vou encontrar, então, 46 gramas de etanol, que é a sua massa molar. Beleza, gente? E isso dá para 3 mols de água. Agora, eu já fiz a minha relação fundamental, relacionando massa com mol. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar a informação que foi dada na questão. Ali, ó, transformação da quantidade em mol para massa, né? Já fiz. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar agora a informação que eu tenho na questão, que é 138 gramas de etanol. Então, aqui ficou 46 gramas de etanol, que é a massa molar, está para 3 mols de água. E 138 gramas de etanol, que é o dado na questão, está para x mols de água, que é o que eu quero descobrir. Agora é só fazer a regrinha de 3, ó. X vezes 46 vai ser igual a 138 vezes 3, certo? Então, ó, 46x igual a 138 vezes 3. Vou jogar o 46 dividindo, certo? E vou fazer aqui, ó, vou dividir o 138 pelo 46, que vai dar 3. Então, aqui, ó, dividindo 138 por 46 vai dar 3. Vou multiplicar pelo 3 que sobrou. 3 vezes 3 vai ser igual a 9 mols de água. Então, 138 gramas de etanol produzem 9 mols de água, certo? Então, aqui, gente, o que a gente teve de diferente dessa questão para a questão anterior? Na questão anterior, eu não precisei fazer transformação nenhuma. Todas as quantidades estavam em mol. Nessa questão, não. Nessa questão, ele te dava uma das quantidades em mol e a outra em massa. Então, a quantidade que já estava em mol, que era de água, eu pude deixar aqui em mol, não precisei transformar. E a que estava em mol, que era no caso do etanol, eu precisei transformar em massa, porque a informação do problema estava em massa. Certo? Então, a gente tem que ter atenção nesses detalhes. O problema, ele vai te dizer qual é a unidade que ele está usando. Então, na regra de 3, você tem que respeitar as unidades dadas no problema. Você não pode... O problema está te dando massa de etanol, aí você vem aqui e coloca mol. Não faz sentido. Você tem que respeitar a unidade que o problema está dando, para você poder encontrar o resultado na unidade correta. Beleza? Então, show. Vamos para o nosso próximo caso. O próximo caso é de relação de quantidade de massa com massa. Então, agora eu vou ter o problema. Ele vai te perguntar uma certa massa de alguma coisa e vai te fornecer a massa de outra coisa da reação. Então, vamos ler o nosso exemplo. Ó. Qual é a massa de dióxido de carbono em gramas liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível? Novamente, então, aqui a gente tem uma questão, né, que envolve combustão, que envolve queima de combustível. Então, vamos montar essa equação de novo. Nós já sabemos, né, que reação de combustão é combustível mais O2 dando CO2 e água. Então, escrever a equação química do problema, que é uma reação de combustão. E a gente tem aqui, então, metano, que é o nosso combustível, né, mais O2 dando CO2 e água. Só para quem esqueceu, ó, o metano é essa molécula aqui, um carbono ligado com 4 hidrogênios. Ótimo, beleza. Então, agora qual é a próxima etapa? Já montei a equação, preciso balancear. Vamos balancear, então. Balancear a equação química. Carbono, vamos começar com carbono. O carbono, ele tem 1 mol de carbono antes e 1 mol de carbono depois. Então, não preciso balancear o carbono, beleza? Agora, vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio, ó, ele tem 4 mols de hidrogênio antes, ó, CH4, então tem 4 mols de hidrogênio antes,
e só tem 2 mols de hidrogênio depois. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a água por algum valor, aonde que eu obtenha 4 mols de hidrogênio aqui. Qual o valor que eu vou poder multiplicar? 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. E aí eu consigo igualar, então, 4 mols de hidrogênio antes, 4 mols de hidrogênio depois. E por último, o oxigênio. Ó. O oxigênio ficou com 2 mols de oxigênio antes, que é esse aqui, ó, O2, e 4 mols de oxigênio depois, porque eu tenho 2 mols de oxigênio aqui e 2 mols de oxigênio aqui, porque o 2 está multiplicando o oxigênio. Então, qual o valor que eu preciso multiplicar o O2 para poder ter 4 mols de oxigênio? 2, né? Porque aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. E aí, então, eu igualo 4 mols de oxigênio nos reagentes, 4 mols de oxigênio nos produtos. Então, a minha equação balanceada, no final, vai ficar CH4 mais 2O2, dando CO2 mais 2 águas. Beleza? Ótimo. Agora, a gente vai para a terceira etapa do nosso problema, que é estabelecer a regra de 3. Lembrando que aqui a gente está usando quantidades somente em massa. Tanto o CO2 quanto o metano, eles estão em gramas, ou seja, eles estão em grandezas de massa. Então, vamos lá. Estabelecer a regra de 3. A gente precisa conhecer, para fazer a regra de 3, a gente precisa conhecer a equação. Então, qual é a relação que eu tiro daqui entre o metano e o CO2? Né? Porque ele te deu uma certa quantidade de metano e quer que você encontre uma certa quantidade de CO2. Então, qual é a relação que a equação te dá? 1 mol de metano está para 1 mol de CO2, né? Porque se não tem númerozinho aqui na frente é porque é 1. Então, 1 mol de metano para 1 mol de CO2. Beleza. Mas eu vou trabalhar com mol? Não, né, gente? Eu vou trabalhar com massa. Então, eu preciso transformar 1 mol de metano em massa e preciso transformar 1 mol de CO2 em massa para poder ficar certo. Beleza? Como que a gente faz isso? Lá na nossa relação fundamental, a gente viu que 1 mol de espécies é igual à massa molar daquela espécie. Então, basta eu calcular a massa molar do metano e a massa molar do CO2. A massa molar do metano é 16 gramas e a massa molar do CO2 é 44 gramas. Certo, gente? Então, aqui, 16 gramas de metano está para 44 gramas de CO2. Transformação da quantidade em mol para massa. Como que eu faço essa transformação? Relação fundamental. 1 mol de substância está igual, né, à massa molar dessa substância. Muito bem. Então, agora que eu já transformei a minha relação da equação química para massa, eu posso usar as informações que foram dadas no problema. Ele quer descobrir a massa de CO2 e te deu a massa de metano. Então, a massa de metano vai ficar aqui e o X de CO2 vai ficar do outro lado. Então, vai ficar 80 gramas de metano está para X gramas de CO2. Aí, agora é só fazer a regrinha, né, de 3 aqui. Ó. 80 vezes 44 vai ser igual a 16x. Então, aqui, 16x igual a 80 vezes 44. Passei o 16 para cá dividindo, ficou 80 vezes 44 dividido por 16. Vou cortar aqui, ó, vou dividir 80 por 16 e aí vai ficar 5, certo? 5 vezes 44. 5 vezes 44, 220 gramas de CO2. Então, galera, ó, ponto importante. As duas quantidades que foram dadas na questão estão em massa. Logo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a relação de mol que eu tenho na equação química para massa. Como que eu faço isso? Calculando a massa molar das espécies. E aí eu substituo o 1 mol pela massa molar, certo? Beleza. Uma vez que eu fiz isso, eu já posso colocar, então, os dados da questão e fazer a regra de 3 para achar a resposta. Beleza? Beleza, agora vamos para um outro caso de cálculo estequiométrico, que é quando a gente tem relação de massa com volume nas CNTPs, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos ver então aqui o exemplo. Ó. A sacarose é metabolizada pelos animais, sendo uma das principais fontes de energia para as células. Esse metabolismo ocorre durante a respiração, formando CO2 e água como produtos. Então, ó, sacarose mais O2 vai dar CO2 e água, beleza? Reação de queima da sacarose.
Calcule quantos litros de CO2 são gerados nas CNTPs a partir de 20 gramas de sacarose. Então, olha só. Ele está te perguntando o volume de CO2. Então, ele está te perguntando volume de CO2 e te deu massa de sacarose, certo? Beleza, então ele está relacionando massa com volume. O que eu preciso fazer primeiro? Ele já te deu a equação química, então eu não preciso descobrir a equação química. A próxima etapa, então, é balancear a equação. Então, vamos balancear. A equação está balanceada? Vamos ver. Carbono. Carbono, eu tenho 12 mols de carbono antes, ó, C12, e 1 mol de carbono depois. Então, não está balanceado. O que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar o CO2 por 12, né? Porque aí vai ficar 12 carbonos nos reagentes e 12 carbonos nos produtos, beleza? Depois do carbono, eu vou balancear o hidrogênio. Ó. O hidrogênio, eu tenho 22 mols de hidrogênio antes e 2 mols de hidrogênio depois. Então, aqui eu tenho 22 e aqui eu tenho 2. Quanto que eu vou ter que multiplicar aqui, ó, o H2 para poder achar 22 mols de hidrogênio? Vou multiplicar por 11, porque 11 vezes 2 vai dar 22. E aí eu igualo, então, os reagentes. E por último, agora o oxigênio. O oxigênio, ó, eu tenho 13 mols de oxigênio antes, porque eu tenho 11 com 2 aqui, 13. E 35 mols depois. 12 vezes 2 e aqui mais 11, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer, gente? Olha aqui. Aqui, ó, eu tenho 11 mols de oxigênio, correto? Eu tenho 11 mols aqui. E aqui, ó, na água, eu já tenho 11 mols também, porque eu tenho 11 vezes o oxigênio aqui, 11 mols. Então, aqui, a sacarose, a quantidade de oxigênios da sacarose e a quantidade de oxigênios da água já está balanceado. O que eu preciso igualar aqui, ó, é o que eu tenho aqui no O2 e no CO2, certo? O O2 do CO2 está sendo multiplicado por 12. Para igualar, então, eu tenho que multiplicar esse O2 aqui também por 12, correto? Porque aqui, ó, eu já tenho 11 oxigênios e aqui eu tenho 11 oxigênios também. Então, esses dois aqui já estão iguais. Esse aqui é que está dando a mais em relação a esse. Então, como esse O2 está sendo multiplicado por 12, eu vou multiplicar esse O2 por 12 também. 12, beleza. Agora, eu tenho a equação balanceada, que ficou C12H22O11 mais 12O2, dando 12CO2 mais 11 águas, certo? Então, essa é a nossa equação balanceada. Agora, a gente pode partir para estabelecer a regra de 3, porque a gente já balanceou a equação. Vamos lá. Estabelecer a regra de 3 dessa equação balanceada. Primeira coisa, o que ele te deu na questão e o que ele está perguntando. O que ele te deu na questão? Ele te deu massa de sacarose e está te perguntando o volume de CO2. Então, eu tenho que relacionar a sacarose com o CO2. Qual é a relação entre a sacarose e o CO2? 1 mol de sacarose para 12 mols de CO2, correto? Então, beleza, ó. Vamos lembrar da nossa relação fundamental. Para transformar aqui, ó, ele te deu massa de sacarose, então eu tenho que transformar 1 mol de sacarose em massa. Como que eu transformo mol em massa? Massa molar, certo? E aqui ele te deu mol e eu preciso transformar mol em volume. Como que eu transformo mol em volume? É só eu lembrar que 1 mol de qualquer coisa tem 22,4 litros na CNTP. Então, vai só multiplicar 22,4 por 12. Então, vai ficar aqui 342 gramas de sacarose, que é a massa molar da sacarose, está para 12 vezes 22,4 litros de CO2. Como são 12 mols, eu vou ter que multiplicar o volume de 1 mol por 12, né? Então, ficou 12 vezes 22,4 litros de CO2. Beleza, já estou com a minha relação aqui pronta. Agora, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar as informações que foram dadas na questão. A questão me deu 20 gramas de sacarose e eu quero descobrir quantos litros de CO2 foram produzidos. Agora é só fazer a regrinha de 3. Ó, o x vai multiplicar com 342 e o 20 vai multiplicar com o 12 vezes 22,4. E aí vai ficar 342x é igual a 20 vezes 12 vezes 22,4.
multipliquei tudo isso aqui, ó, 20 vezes 12 vezes 22,4 e deu 5.376. Aí agora é só passar o x, né? É só passar o 342 para o outro lado dividindo, que eu acho o valor do x. Vai dar 5.376 dividido por 342, que vai dar 15,7 litros de CO2. Então aqui, gente, ó, o que tem de complicado nessa questão? É a gente saber transformar essas coisas aqui. Se eu te dei a quantidade de sacarose em massa, eu tenho que transformar mol em massa. Se eu te dei a quantidade de CO2 em litros, né? Se eu quero saber a quantidade de CO2 em litros, então eu preciso transformar mol em litro. E como que eu faço isso? Usando a relação fundamental que a gente deu na revisão lá no início da aula. Beleza? Show. Então é isso. Vamos para o nosso próximo tipo de problema. Agora a gente vai relacionar massa com moléculas. Então a gente vai relacionar massa com o número de moléculas. Vamos para o nosso exemplo. Ó. O exemplo diz o seguinte: em relação à produção de fosfato de sódio por meio da reação do ácido fosfórico com um excesso de hidróxido de sódio, pede-se a quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido, ao se utilizarem 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então, ele te dá uma reação aqui entre o ácido fosfórico e o hidróxido de sódio, e te disse que dessa reação foi formado fosfato de sódio. Ele quer saber quantas gramas de fosfato de sódio eu produzo tendo esse número de moléculas de ácido fosfórico. Então, para começar o nosso problema, eu preciso escrever a equação química envolvida, porque não foi dado na questão. Que tipo de equação é essa, gente? É uma reação ácido-base, porque eu tenho um ácido, que é o ácido fosfórico, reagindo com a base, que é o hidróxido de sódio. Então, reação ácido-base é o quê? Ácido mais base, dando sal e água, certo? Então, quem é o ácido? Ácido fosfórico. Quem é a base, né? O H. Qual é o sal? Ele falou, fosfato de sódio. Então, esse aqui. E água, que é o nosso produto, né? O nosso segundo produto dessa reação. Ótimo. Qual é a próxima etapa, então, agora, gente? A próxima etapa é balancear a equação química. Então, eu preciso balancear essa equação aqui. Vamos começar pelos metais, né? Seguindo a regrinha do macho. Primeiro, eu vou fazer o do sódio, então. O sódio, ele tem 1 mol de sódio antes e 3 mols de sódio depois, ó. 1 mol de sódio aqui, 3 mols de sódio aqui. Então, basta multiplicar por 3 o sódio para poder igualar. 3 aqui, 3 mols de sódio aqui, 3 mols de sódio aqui. Beleza. Depois vem quem? Vem os ametais. Então, vamos fazer o fósforo agora. O fósforo, ele tem, ó, 1 mol de fósforo antes e 1 mol de fósforo depois. Então, eu não preciso balancear o fósforo. Depois vem quem? Carbono. Tem carbono? Não. Então, eu vou pular o carbono. Depois do carbono vem quem? Hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio. Então, vamos fazer hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, 6 mols de hidrogênio antes, porque eu tenho 3 aqui, mais 3 aqui, ó, 3 vezes o H. Então, eu tenho 6 mols aqui, né, 6 mols de hidrogênio aqui. E aqui eu só tenho 2 mols de hidrogênio. Quanto que eu tenho que multiplicar o H2 para poder ter 6 mols de hidrogênio? 3, né? Porque aqui 3 vezes 2 vai dar 6. Aí eu vou ficar com 6 mols de hidrogênio depois e 6 mols de hidrogênios antes. E o oxigênio, ó, se eu somar aqui, eu tenho 7 mols de oxigênio antes, porque é 4 mais 3. E tenho também 7 mols de oxigênio depois, que é 4 aqui mais 3 aqui. Então, eu não preciso balancear o oxigênio. Logo, a minha reação já está balanceada. Vai ficar H3PO4 mais 3NaOH, dando 1 de Na3PO4 mais 3 de água. Beleza? Ótimo. Balanceado, agora eu posso partir para o meu problema da regra de 3. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira relação. Primeira relação vai ser sempre número de mol, né? Quem que foi dado na questão e o que está sendo pedido? Ó, ele te deu ácido fosfórico e está te perguntando fosfato de sódio. Então, eu vou relacionar o ácido fosfórico aqui com o fosfato de sódio. Pela equação química, eu sei que eu tenho 1 mol de ácido fosfórico para 1 mol de fosfato de sódio.
né? Então, beleza, estabeleci aqui a relação. Agora, eu preciso transformar o ácido fosfórico em número de moléculas, porque ele te deu a informação na questão em número de moléculas, e preciso transformar o fosfato de sódio em massa, porque ele quer saber a quantidade de fosfato de sódio em massa. Então, vamos fazer isso, ó, usando a regrinha fundamental. Para transformar mol em número de moléculas, é só usar a constante de Avogadro, né, que vai dar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Para transformar mol em massa, é só usar a massa molar. Massa molar de quem? Do fosfato de sódio. Beleza? Então, aqui eu fiz uma transformação da quantidade em mol para massa e para número de moléculas. Beleza. Agora, é só eu utilizar os dados da questão. A questão me deu 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico e quer descobrir qual é a massa de fosfato de sódio que vai ser produzida. Então, 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico para x gramas de fosfato de sódio. Agora, se eu fazer a regra de 3, vai ficar 6 vezes 10 a 23x igual a 2,5 vezes 10 a 23 vezes 164. Passa o 6 vezes 10 a 23 para o outro lado, dividindo. Aí a gente vai ter isso aqui. 2,5 vezes 10 a 23 vezes 164 dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, agora o que eu faço? Eu vou dividir 2,5 por 6 e vou cortar o 10 elevado a 23, né? Porque o 10 elevado a 23 está igual em cima e embaixo. Então, eu vou cortar e vou dividir o 2,5 por 6. 2,5 dividido por 6 dá 0,42 vezes 164. E aí, esse resultado, então, vai ser 68,3 gramas de fosfato de sódio. Entendeu, galera? Então, ele te deu a quantidade de fosfato de sódio em massa. Aliás, minto. Ele quer encontrar a quantidade de fosfato de sódio em massa e te deu a quantidade de ácido fosfórico em número de moléculas. Então, aqui eu tenho que transformar esse 1 mol de ácido fosfórico em número de moléculas para poder relacionar com a quantidade que ele te deu no problema. E tenho que transformar aqui o 1 mol de fosfato de sódio em massa para poder encontrar a resposta na unidade que ele quer, que é gramas, certo? Então, é só esses detalhes que vocês têm que estar atentos. Quais são as grandezas que ele te deu e qual a grandeza que ele quer encontrar, certo? Show! Agora, a gente vai relacionar mol com o número de moléculas. Vamos ler então o nosso exemplo. Os clorofluorcarbonos, que são os CF6, eles sofrem decomposição nas altas camadas da atmosfera, originando átomos de cloro, os quais atacam moléculas de ozônio e assim produzem oxigênio. Então, ele já te deu aqui a equação bonitinha desse processo que ele falou aí para a gente. Supondo que nós tenhamos 5 mols de ozônio, ou seja, 5 mols do O3, né, que é o ozônio, sejam totalmente transformados em moléculas de oxigênio. Você está relacionando o ozônio com o oxigênio. Calcule o número de moléculas produzidas desse gás, ou seja, calcule o número de moléculas produzidas do O2. Bem, vamos começar no passo a passo? O primeiro passo é escrever a equação química, mas isso ele já deu, então não preciso me preocupar. Segundo passo, balancear a equação. Vamos balancear então, começando do cloro. O cloro eu tenho 1 mol de cloro antes e 1 mol depois, então o balanceamento está ok. Oxigênio, eu tenho 3 mols de oxigênio antes, 3 mols de oxigênio depois, 2 mais O. Então, não necessita balancear, a equação já está balanceada, certo? Então, agora a gente já pode fazer a regra de 3 direto. Vamos fazer a nossa regrinha de 3. O que ele está te dando e o que ele está perguntando? Ele está te dando quantidade em mol de ozônio e está te perguntando o número de moléculas de O2 produzido. Então, eu tenho que relacionar o ozônio com o oxigênio. Então, vamos lá. Pela equação química, eu sei que eu tenho 1 mol de ozônio para 1 mol de oxigênio. Eu preciso transformar o mol de ozônio? Não, porque ele já me deu a quantidade aqui em mols. Então, o mol de ozônio eu não preciso transformar. Mas eu preciso transformar o mol de oxigênio para número de moléculas, certo? Então, vou fazer isso. 1 mol de oxigênio tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, ficou 1 mol de ozônio para 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Ótimo.
Agora é só colocar o que foi dado na questão. A questão te deu 5 mols de ozônio e quer saber quantas moléculas de oxigênio são produzidas. Pronto, agora é só fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar x é igual a 5 vezes 6 vezes 10 é 23. Agora é só fazer 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 10 é 23. Transformando isso aqui para a notação científica, aqui vai ficar 3 vezes 10 a 24. Aqui não é 23 não, tá, gente? 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio produzidas. Então, só na hora, se vocês quiserem copiar isso aqui no caderno de vocês, na hora de copiar, escreve aqui. 3 vezes 10 a 24 e não 23, beleza? Então, aqui, transformando para a notação, ficou 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio produzidas, ok? Show. Então, aqui, bem simples, eu não precisei converter o ozônio, já estava em mol, mas eu precisei converter o oxigênio de mol para moléculas, ok? Show. Vamos para o nosso próximo caso. Exemplo. Agora eu estou relacionando quem? Eu estou relacionando o número de moléculas com o número de moléculas, certo? Então, vamos lá. Calcule o número de moléculas de NO formadas junto à água da reação de amônia com 3,6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Então, nessa questão, ele não te deu a equação envolvida, eu preciso montar essa equação. Mas ele já te deu todos os reagentes. Ele falou ó, que é uma reação entre amônia e oxigênio, dando NO e água, certo? Então, eu vou escrever essa equação. Ó. NH3 mais oxigênio, dando NO e água. Isso tudo já foi te fornecido no problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que balancear, né? Ela não está balanceada. Vamos balancear, então. Começando de quem? Começando do nitrogênio. Nitrogênio, eu tenho 1 mol de nitrogênio antes e 1 mol depois. Então, não vou mexer no nitrogênio. Vou deixar o nitrogênio. Vamos fazer o hidrogênio agora. O hidrogênio, eu tenho 3 mols de hidrogênio antes e 2 mols de hidrogênio depois. Então, o que eu vou fazer? Para igualar, eu vou multiplicar ó, o NH3 por 2 e o H2O por 3. Por quê? 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 2 dá 6. Então, eu consigo ter 6 mols antes e 6 mols depois. Então, ó, 2 vezes 3 aqui dá 6 mols de hidrogênio. E aqui, 3 vezes 2 vai dar 6 mols de hidrogênio. Beleza, igualei. Só que aí, olha só o que aconteceu. Quando eu multipliquei o NH3 por 2, eu modifiquei também o número de mols do nitrogênio. Então, agora eu tenho que voltar para balancear o nitrogênio de novo. Ó. Preciso agora balancear novamente o nitrogênio. Por quê? Eu fiquei com 2 mols de nitrogênio antes e 1 mol de nitrogênio depois. Então, agora é só multiplicar o NO por 2 para poder igualar. Beleza? Show. Agora, eu vou balancear o último que falta, que é o oxigênio. Ó. O oxigênio, eu tenho 2 mols de oxigênio antes, aqui, e 5 mols de oxigênio depois, correto? O que eu vou fazer, então? Eu preciso ter aqui ó, 5 mols de oxigênio para poder igualar com esse lado aqui. Porque esse lado tem 5, então eu preciso de 5 mols de oxigênio. Para eu ter 5 mols de oxigênio aqui, o que eu vou ter que multiplicar esse valor aqui na frente? Ó, 5 dividido por 2. Por que 5 dividido por 2? Gente, olha só. Eu não tenho o O2 aqui. É como se fosse 5 dividido por 2 vezes 2. 5 dividido por 2 vezes 2, eu corto 2 e sobra 5. Então, 5 dividido por 2 vezes O2 vai te dar 5 mols de oxigênio. Então, eu tenho 5 mols de oxigênio aqui e 5 mols de oxigênio aqui. Beleza, balanceei. Equação balanceada, 2NH3 mais 5 meios de O2, dando 2NO mais 3H2, mais 3H2O, certo? Pronto, então agora eu já posso fazer a minha regra de 3. O que ele te deu e o que ele quer na questão. Ele quer o número de moléculas de NO e te deu o número de moléculas de amônia. Então, eu tenho que relacionar a amônia com NO. Vamos lá, então. Eu tenho aqui... Ah, não, minto, desculpa. Ele te deu número de moléculas de oxigênio, né? 3,6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. E quer descobrir o número de moléculas de NO. Não é amônia, não. Esquece a amônia. Então, ele quer saber número de moléculas de oxigênio e te deu
e ele quer descobrir, na verdade, o número de moléculas de NO e te deu o número de moléculas de oxigênio. Então tá aqui, ó. Qual é a relação entre o oxigênio e o NO? 5 dividido por 2, que é 2,5, né? Então, 2,5 mols de oxigênio para 2 mols de NO, que é essa relação aqui, ó. 2,5 mols de oxigênio para 2 mols de NO. É o que ele te deu e o que ele está te pedindo. Ótimo. Só que olha só, essas quantidades, elas estão em quê? Elas estão em número de moléculas. Então, eu tenho que transformar isso e isso aqui em número de moléculas. Como que eu faço? Muito simples. É só multiplicar esses valores pela constante de Avogadro. Vai ficar 2,5 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2 para 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de NO. Só multiplicar esse valor aqui pela constante de Avogadro. Então, pronto, já fiz a minha transformação de quantidade em mol para número de moléculas. Agora é só eu usar, né, o dado da questão e o que eu quero encontrar. O que é dado na questão? Número de moléculas de oxigênio. E quero encontrar número de moléculas de NO. Ele te deu 3,6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, dando X moléculas de NO. Então, agora é só fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar 2,5 vezes 6 vezes 10 a 23x, né, porque o x está multiplicando isso aqui, ó, igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23 vezes 3,6 vezes 10 a 23, beleza? Vou deixar o x desse lado, vou passar isso tudo para cá dividindo. Ficou desse jeito aqui, né? Vamos começar a cortar as coisas, então. Eu posso cortar aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 com 6 vezes 10 a 23, porque é igual em cima e embaixo. Então, eu posso cortar. E aí, agora, então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu multipliquei o 3,6 pelo 2, deu 7,2 vezes 10 a 23, dividido por 2,5, certo? Então, isso aqui eu cortei, porque é igual. Multipliquei o 2 pelo 3,6, deu 7,2 vezes 10 a 23, dividido por 2,5. Aí, agora é só dividir o 7,2 pelo 2,5, que eu vou achar 2,88 vezes 10 a 23 moléculas de NO. Certo, galera? Então, aqui, ó, ele está relacionando número de moléculas com número de moléculas. Então, a transformação que eu tenho que fazer é de mols para número de moléculas. Os dois, eu tenho que transformar o que foi dado na questão, que é o oxigênio, e o que foi pedido na questão, que é o NO. Porque eu quero os dois em número de moléculas. Beleza? Agora, vamos para a nossa próxima relação, que é a relação de volume com volume. Então, eu estou relacionando agora duas quantidades de volume. Então, vamos lá. Conhecida uma reação de obtenção da amônia equacionada a seguir, qual é o volume de gás hidrogênio necessário para a obtenção de 6 litros de NH3 na SNTP? Então, olha só, gente. Ele já te deu a equação e a equação já está balanceada. Show de bola. Então, agora eu só preciso fazer o quê? Estabelecer a regra de 3, né? As duas primeiras etapas do problema já estão prontas. É só fazer a regra de 3. Vamos lá. Quem ele te deu e o que ele está perguntando? Ele te deu volume de amônia e está te perguntando volume de hidrogênio, certo? Então, eu vou relacionar hidrogênio com a amônia. Eu tenho 2 mols de amônia para 3 mols de hidrogênio, beleza? Essa relação eu tirei aqui da equação. Show. Mas eu quero isso aqui em mol? Não. Eu quero em volume. Então, eu preciso transformar 2 mols de amônia em volume e 3 mols de hidrogênio em volume. Como a gente está trabalhando na CNTP, o que eu vou fazer? Vou multiplicar, ó, 2 vezes 22,4, porque 1 mol de amônia tem 22,4 litros na CNTP. 2 mols, então, é 2 vezes 22,4. E o hidrogênio, 1 mol de hidrogênio na CNTP tem 22,4 litros. 3 mols, então, vai ter 3 vezes 22,4 litros. Então, é só fazer essa continha aqui para eu transformar mol em litro, tanto na amônia quanto no hidrogênio. Aí, agora eu já posso escrever aqui o que foi dado na questão e o que está sendo perguntado. O que foi dado na questão? 6 litros de amônia para X litros de hidrogênio. Então, ficou isso aqui, ó. 6 litros de amônia, que foi dado na questão, para X litros de hidrogênio. Pronto. Agora é só fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar
2 vezes 22,4x igual a 6 vezes 3 vezes 22,4, que é isso aqui, ó, 6 vezes 3 vezes 22,4. Vou passar isso tudo para cá, dividindo, vai ficar x igual a 6 vezes 3 vezes 22,4, dividido por 2 vezes 22,4. Agora é só matemática, né, galera? Ó, 22,4 aqui, eu corto com 22,4 aqui, que é igual. Beleza? E aqui eu posso dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2, né? Vai dar 3. Então, aqui, 3 vezes 3, porque só sobrou 3 aqui, né? 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3 vai dar 9 litros de hidrogênio. Então, com 6 litros de amônia, produzindo 6 litros de amônia, eu vou precisar de 9 litros de hidrogênio. Show? Então, beleza, muito simples. O que eu tenho que fazer? Converter mol para litro. Os dois, porque eu estou te dando uma quantidade em volume e estou te perguntando uma outra quantidade em volume. Então, eu tenho que transformar os dois para volume, beleza? Agora, a gente vai para o nosso último caso de cálculo estequiométrico, que é a relação de grandezas com volumes fora da CNTP. Então, a gente está aqui com uma relação de volume fora das condições normais de temperatura e pressão. Então, esse tipo de problema... Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse tipo de problema, ele vai te dar, né, outras condições de temperatura e de pressão. E aí a gente vai ver como que a gente vai trabalhar com esse tipo de questão. Vamos lá, vamos ler o exemplo aqui. Fazendo reagir ácido clorídrico com carbonato de cálcio, conforme a equação abaixo, então ele já te deu a equação, foram obtidos 3,1 litros de dióxido de carbono, medidos a 37 graus Celsius e a pressão de 0,82 atm. Qual é a massa de carbonato de cálcio que reagiu? Então, olha só. Vamos lá. Ele já te deu a equação química e já balanceou a equação química para a gente. Então, a gente não precisa se preocupar com essas duas primeiras etapas do problema. Vamos lá, olha só. Ele te deu CO2, ele te deu um determinado volume de CO2 fora das condições normais de temperatura e pressão, com outra temperatura e outra pressão. E está te perguntando massa de carbonato de cálcio. Está te perguntando a massa disso aqui. Então, ele te deu isso, volume disso, e está te perguntando a massa disso aqui. Show? Só que qual o problema disso? Eu não posso usar o 22,4 litros. Por quê? Porque o CO2 está fora da CNTP. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Antes de resolver o cálculo estequiométrico, para esse tipo de questão, eu vou ter que fazer um cálculo preliminar, para poder depois fazer o cálculo estequiométrico. Então, ó, antes de começar o cálculo estequiométrico, a gente precisa descobrir quantos mols de substância existem no volume medido fora da CNTP. Então, olha só, eu preciso descobrir quantos mols de dióxido de carbono existem em 3,1 litros medidos nessa temperatura e nessa pressão, certo? Como que eu faço isso? PV igual a RT, né? Ó, eu tenho a pressão que foi medido o volume, eu sei qual é o volume, a questão te deu a constante universal dos gases e eu sei a temperatura que foi medido o volume. Quem é a nossa incógnita? É o N, certo? Que é justamente o que eu quero saber. Eu quero saber o número de mols de substância que existe no volume medido fora da CNTP. Então, o N é a minha incógnita, certo? P eu conheço, V eu conheço, R eu sei, já deu na questão, temperatura eu conheço, N é minha incógnita. Vamos fazer então isso? Ó. Informações fornecidas na questão. A questão te deu que a temperatura é 37 graus Celsius, então para transformar em Kelvin é só fazer 37 mais 273, que vai dar 310 Kelvin. A pressão é 0,82 atm. Então, a pressão já está na unidade que eu preciso. E o volume de CO2 dado na questão é 3,1 litros. O R também foi dado na questão, é 0,082 atm litro por mol por Kelvin. Show? Então, já tem todas as informações, eu só preciso achar o N. Então, vamos lá. PV igual a RT. Vamos isolar o N, né? Porque o N é quem eu quero encontrar. Então, isolando o N, fica PV sobre RT. Agora, eu vou substituir os valores. N vai ser 0,82 atm vezes 3,1 dividido por 0,082 vezes 310. Então, eu vou dividir aqui ó, o 0,82 com 0,082
e vou dividir o 3,1 com 310. E aí, ó, 0,82 dividido por 0,082 dá 10. E 3,1 dividido com 310 dá 0,01. Então, isso tudo aqui, ó, o número de mols, então, vai ser 0,1 mols de CO2. Beleza, já descobri quantos mols de CO2 existem em 3,1 litros. Agora eu vou usar essa informação para resolver o problema de estequiometria. Vamos lá. Estabelecer a regra de 3 dessa equação aqui. Quem eu estou relacionando com quem? Eu estou relacionando CO2 com carbonato de cálcio. CO2 é o que eu sei e carbonato de cálcio é o que eu quero saber, certo? Eu quero saber o que do carbonato de cálcio? Eu quero saber a massa. E eu tenho o quê? Eu tenho o número de mols do CO2. Então, ó, pela equação, eu sei que eu tenho 1 mol de CO2 para 1 mol de carbonato de cálcio, porque eu tenho um aqui e um aqui, certo? Então, beleza. Quantos mols de CO2 eu tenho naquele volume de 3,1 litros? 0,1, né? Que a gente calculou antes. E eu quero descobrir aqui, ó, a massa de carbonato de cálcio. Então, ó, o CO2 eu não preciso transformar, porque a quantidade que eu tenho já está em mol. Então, eu vou deixar aqui 1 mol. E o 1 mol de carbonato de cálcio eu vou transformar para massa, porque eu quero saber a massa de carbonato. Então, 1 mol de CO2 vai estar para 100 gramas de carbonato de cálcio. 100 gramas de carbonato de cálcio é o quê? A massa molar dele, né? A gente já viu. Para transformar mol para massa, eu tenho que saber que 1 mol é igual à massa molar da substância. Então, 1 mol de carbonato de cálcio vai ser igual a 100 gramas de carbonato de cálcio, que é a massa molar dele. Então, aqui, ó, eu já estou com a quantidade de CO2 que eu preciso, na grandeza que eu tenho, que é o mol, e já estou com a quantidade de carbonato de cálcio que eu preciso na grandeza que eu tenho, que é grama. Então, 0,1 mol de CO2, que é a quantidade de mol que existe em 3,1 litros, que é o volume fora da CNTP, está para X gramas de carbonato de cálcio, que é o que eu quero achar. Muito simples. X aqui vezes 1 vai ficar X, igual a 0,1 vezes 100. 0,1 vezes 100 dá 10. Então, quantas gramas de carbonato de cálcio que reagiram? 10 gramas de carbonato de cálcio. Então, presta bastante atenção. Quando eu tenho relação de grandeza com volume fora da CNTP, eu vou ter um volume que está numa condição de temperatura e pressão diferente da CNTP. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou usar a equação PV igual a nRT para descobrir quantos mols existem daquela substância naquele volume dado na questão. Foi o que a gente fez aqui. A gente descobriu quantos mols tinha em 3,1 litros de CO2. Uma vez sabendo isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou relacionar essa quantidade com o que a questão está perguntando, usando, então, as regrinhas da estequiometria que a gente já vem fazendo nos outros exemplos e transformando as grandezas que forem necessárias. Então, gente, dica, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que exige muito treino, né? Vocês viram aqui, a gente está desde o início da aula só resolvendo exemplos, certo? Então, é um conteúdo que exige muito treino, exige muito exercício. Então, aqui a gente já tem vários exercícios resolvidos com uma explicação completa de cada tipo de cálculo estequiométrico. O que eu aconselho vocês a fazerem agora? Pegar a apostila de vocês nessa parte do capítulo 6 de Química 2, de cálculo de estequiometria comum, e tentar fazer os exercícios, relacionando cada exercício com esses tipos de cálculo estequiométrico que a gente viu aqui. E esse aqui, ó, ele está te dando massa de uma coisa e está te perguntando o volume de outra. Ah, então ele é aquele tipo de cálculo estequiométrico que relaciona massa com volume. E aí, olha aqui o exemplo que a gente deu e tenta resolver. Entenderam o que eu estou falando? Então, vai tentando fazer os exercícios e tentando relacionar, ver quais são as grandezas que o exercício está te dando e qual a grandeza que ele está te pedindo, para vocês saberem quais conversões vocês vão ter que fazer. Aqui, a gente falou de cada tipo de relação que pode aparecer nos exercícios de vocês. Então, você já tem material suficiente para conseguir resolver a maioria, quiçá todos os exercícios da apostila de vocês, tá? Então, isso aqui é um conteúdo que exige treino. Tem que fazer bastante exercício para poder treinar e saber resolver, assim, qualquer tipo, certo? Então, agora é a vez de vocês. Façam os exercícios da apostila e tirem as dúvidas de vocês nas aulas online, tá, galera? Então,
Até a próxima. Tchau, tchau.